É nesse contexto aí que o Aristóteles está se referindo à necessidade, né? Não só essas necessidades mais materiais. Então, felicidade aí é uma coisa muito simples, né? E o mais legal é que o Aristóteles ele vai trazer uma receita da felicidade, né? Então, lá na Ética a Nicômaco, não só Aristóteles descreve o que é felicidade, reflete sobre isso, mas ele também traz a receita, né? O que eu devo fazer para ser feliz, né? Então, segundo Aristóteles, grande parte da nossa felicidade depende da gente mesmo. Então, tem coisas que não dependem da gente, como por exemplo, né, você nasce com uma determinada, né, característica física. Né? Então, eu, por exemplo, não fui bem recompensado, né, bem dotado pela natureza na questão da minha altura, muito embora isso não me incomode, porque eu tenho outros, né, atributos aí que eu considero valorosos. Então isso aí você não pode, né, intervir, você não pode controlar o fato, por exemplo, de você perder um ente querido, né? Então tem coisas que você não pode controlar, mas tem coisas que dependem de você. E segundo Aristóteles, né, na medida em que você se ocupa dessas questões, grande parte da sua felicidade ela pode ser conquistada, né? Então, qual é o segredo e a receita da felicidade? Qual o caminho através do qual nós conquistamos a felicidade, segundo Aristóteles, né? Nós conquistamos a felicidade através das virtudes. Então, de acordo com Aristóteles, um homem virtuoso, uma pessoa virtuosa, né? Ela teria aí as suas possibilidades de alcançar a felicidade ampliadas consideravelmente, né? Então, de acordo com Aristóteles, né? O homem virtuoso, o homem que adquire virtudes, esse homem, em alguma medida, está muito mais perto, né, da felicidade do que o indivíduo que simplesmente depende, né, do acaso ou daquilo que a natureza simplesmente te ofereceu. Nesse sentido, já que as virtudes são o caminho, a virtude é o caminho através do qual é possível conquistar a felicidade, o Aristóteles vai dividir as virtudes em dois tipos diferentes, né? Então ele vai dizer que existe um tipo de virtude que são as virtudes teóricas, né? Então essas virtudes teóricas normalmente se adquirem através do estudo, né? Do conhecimento, conquista do conhecimento. Então se você quer possuir conhecimento, você quer aprender alguma coisa, você quer adquirir alguma habilidade, isso se adquire, algumas se adquire através do estudo, né, essa virtude teórica. E tem outro tipo de virtude que são as virtudes práticas, né? E o nome indica, já nos dá um caminho aí de como opera essas virtudes, né? Então, o que são virtudes práticas, né? São virtudes que elas dependem em alguma medida do exercício. Então, você não compra um pacote de coragem. E também você não aprende a ser corajoso simplesmente estudando, né? Você comprar um manual de coragem. Aí você terminou de ler o livro e aí você vai se tornar corajoso. Não, essa virtude específica você adquire através da prática. Então, como é que se torna corajoso, né? Enfrentando ali situações desafiadoras do ponto de vista racional, né? Então, a coragem é uma virtude que se adquire através da prática, mas tomar cuidado também com o excesso, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente, no momento em que o Aristóteles ele vai, inclusive, trazer uma fórmula, né? Uma maneira de você identificar a virtude. Ora, se a virtude é o meio através do qual
nós conquistamos a felicidade, o Aristóteles vai nos ensinar a identificar as virtudes para que nós as conquistemos, né? Nós as internalizemos, né? Então, como é que se identifica uma virtude? Segundo Aristóteles, basta você praticar a teoria da justa medida, ou, em algumas traduções, né, em alguns textos, vocês vão encontrar também a teoria do meio termo áureo. Né? O que é a teoria do meio termo áureo, ou a teoria da justa medida, que é a maneira como Aristóteles indica, né, que você pode identificar uma virtude, né? Então, vamos pegar aqui a virtude da coragem, para um exemplo prático, né? Então, devemos concordar que a coragem é uma virtude. Então, a coragem estaria ali no meio do caminho, né? Num lugar ali de equilíbrio entre duas extremidades. Então, uma virtude é algo que está no meio de um excesso e entre um excesso e uma falta, né? Então, o que seria a falta de coragem? A falta de coragem seria a covardia. Então, nesse sentido, a covardia seria um vício, né? Algo que é ali oposto à noção de virtude, né? Então, então quanto mais coragem, melhor, não é isso? Não. O Aristóteles vai falar que o excesso também é ruim, o excesso também é um vício. Porque aquele indivíduo, né, que pratica, que exercita, né, a coragem de forma desmedida, muito provavelmente esse indivíduo vai terminar em ruína. Né? Então, imagine que você está caminhando por uma rua deserta e de repente vem 20 pessoas, sei lá, para te assaltar. E de repente você se julga corajoso e resolve enfrentar 20 pessoas, né? Muito provavelmente o resultado vai ser muito ruim para você, né? Então, o excesso da coragem, nesse caso específico, não é razoável, não é racional, certo? Então, esse excesso de coragem não seria coragem, seria um vício, que o Aristóteles chamaria isso de temeridade, né? Inclusive, tem alguns capítulos onde o Aristóteles vai analisando cada uma dessas virtudes que ele considera ali relevante de forma particular. Então, a coragem, o indivíduo que a forma como você vai utilizar o dinheiro, né? Então, aquele que gasta demais, né? Por exemplo, seria o pródigo, né? Aquele que economiza demais seria o avaro, né? E aquele que usa o dinheiro na medida certa seria liberal. Então, imagine, por exemplo, que existe uma promoção de um tênis, né, de um sapato, e você usa o número 42 e tem um tênis ali, número 40, que ele custa, sei lá, 30% de um tênis do tamanho que seria o tamanho adequado para você usar, né? Um tênis número 40, você usa 41, 42. E você, para aproveitar a promoção, você compra esse tênis, né? E depois de, né, assim que você começa a usar, você percebe que aquilo começa a machucar o seu pé. Então, essa economia aí não é muito razoável, né? Então, assim, para poder economizar demais, alguém que tem amor exagerado ao dinheiro e não usa o dinheiro como meio para atender suas necessidades, esse indivíduo aí seria o avaro, né? Na visão do Aristóteles, né? Da mesma forma aquele também que gasta demais, que gasta de forma, né, desmedida, que gasta em excesso, isso também seria um vício. Esse indivíduo provavelmente terminaria também em ruína, né? Então aí você tem dois extremos, né? O avarento e o pródigo, quem gasta pouco ou economiza de maneira não muito, né, razoável, o que gasta em excesso, e aquele que estaria no meio do caminho, aquele que seria o liberal. Então alguém que não gasta em excesso, mas de repente ele compra um tênis
que tenha uma qualidade um pouco melhor para durar mais tempo, que seja mais confortável, né? Que atenda ali as suas demandas, ou seja, um indivíduo que gaste aí na medida certa, né? Então, a gente poderia resumir essa ideia de virtude como uma ação que estaria ali concentrada, né, circunscrita dentro da medida certa, né, dentro de uma ideia de equilíbrio, né? Então essa daí é uma forma de você identificar uma virtude, tá certo? Em linhas gerais, para o propósito do que a gente está fazendo, eu penso que a gente já deu conta aqui, já foi bem esclarecedor essa noção aí geral sobre a ética de Aristóteles, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima aí.